Olá! Hoje a gente vai jogar uma luz em um fenômeno que está crescendo e muito dentro das empresas, quase sempre debaixo do radar, a IA sombra. Sabe aquela busca por produtividade a qualquer custo? Pois é, ela pode acabar se tornando o maior risco silencioso para uma organização. Para pensar um pouquinho. É quase certo que o pessoal da equipe já usa a inteligência artificial para um monte de coisa, né? Desde escrever e-mails até analisar dados. Mas o que acontece quando esse uso todo rola por fora, sem seguir as políticas da empresa? Bom, aí se abre uma porta para riscos gigantescos. E é exatamente essa porta que a gente vai investigar hoje. Então, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro a gente vai entender o que é essa tal de IA sombra. Depois, por que ela é tão perigosa, qual é o dilema que ela causa e, o mais importante, um caminho bem claro com 5 passos para gerenciar tudo isso. E no final, a gente vai ver qual é a decisão mais arriscada de todas. Ok, vamos começar a fundo nisso. Tudo nasce de uma pressão que todo mundo conhece bem. Aquela busca sem fim por mais produtividade. Com prazos apertados, metas agressivas, é natural que as pessoas comecem a procurar atalhos. E o que é, afinal, a IA sombra? É exatamente isso. É quando a equipe usa chatbots públicos ou outras ferramentas de IA sem nenhuma aprovação ou supervisão da empresa. E olha, geralmente não é por maldade não. É para ser mais eficiente, para entregar mais rápido. Só que essa busca por um atalho acaba criando uma área completamente cega e cheia de riscos para a organização. Essa ideia pode até soar familiar, né? Lembra um conceito mais antigo, o Shadow IT, que é quando o pessoal instalava softwares por conta própria. A lógica é a mesma, as pessoas buscam as próprias soluções. Mas, como dá para ver aqui, a diferença crucial está no tamanho do risco. Com o IA, a chance de vazar dados sensíveis não é só maior, ela é exponencialmente maior. E isso leva a gente direto para o olho do furacão. O risco da IA sombra, sabe? Ele não faz barulho. Ele é silencioso, invisível e vai se acumulando. Até que, de repente, é tarde demais. E a gente está falando das joias da coroa de qualquer empresa. Pensa só. Ao colar um texto no chatbot público, um funcionário pode, sem nem perceber, expor o plano de lançamento de um produto novo, um código-fonte que é segredo de Estado, ou até dados de clientes protegidos por leis como a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E o pior, o vazamento acontece num piscar de olhos. E esse ponto aqui é fundamental. Do ponto de vista da lei, da conformidade, a responsabilidade é sempre, sempre da empresa. Não tem desculpa. Ah, mas a gente não tinha uma política clara. Não adianta. Isso não livra a organização da culpa se um dado vazar. E isso aqui não é só teoria, viu? Gigantes da tecnologia já passaram por isso na pele. O caso da Samsung é um alerta claríssimo de como essa busca por produtividade pode acabar num vazamento seríssimo, forçando a empresa a tomar uma atitude drástica. Bom, diante de um risco desse tamanho, a reação mais natural de muitas empresas é pensar: vamos proibir tudo e pronto. Mas a coisa é bem mais complexa. E aí a gente cai num dilema central. Olha só os dois extremos. De um lado, banir completamente a IA. O resultado, funcionários frustrados e pior, isso só empurra o uso mais ainda para as sombras, fica mais difícil de controlar. Do outro lado, liberar geral, sem nenhuma restrição. Isso basicamente deixa a porta do cofre aberta. Fica claro que nenhum desses caminhos funciona de verdade. Então, a gente chega no ponto-chave da questão. A IA sombra não é um problema de tecnologia, de TI, é um desafio de governança, de cultura. A solução não está em ficar bloqueando ferramenta, mas sim em criar uma cultura de segurança e regras bem claras para usar a tecnologia do jeito certo. Ok, mas como a gente faz isso na prática? A boa notícia é que existe um caminho, sim. Vamos ver agora um modelo com 5 passos para a gente conseguir trazer a IA da sombra para a luz. Esses aqui são os 5 pilares. Primeiro, visibilidade. Depois, regras, educação, oferecer alternativas e, por último, usar a tecnologia para controlar. Vamos detalhar cada um deles agora. O primeiríssimo passo é simples: enxergar o problema. Não dá para controlar o que não se vê. É preciso usar ferramentas para descobrir quais plataformas de IA estão sendo acessadas por quais equipes e, o mais importante, que tipo de dado está sendo enviado para elas. Sem esse raio-x, qualquer política de segurança é só um chute no escuro. Com essa visibilidade em mãos, o próximo passo é criar regras. Mas atenção aqui. Uma política que só diz é proibido não funciona. A regra tem que ser específica sobre os dados. Por exemplo, dados de clientes e segredos comerciais nunca devem ser colocados numa IA pública.
Isso é claro, é prático e foca no risco de verdade. A verdade é que a maior parte do risco vem de gente tentando fazer um bom trabalho, só que mais rápido. Por isso, educar é fundamental. Mas não pode ser aquela palestra chata uma vez por ano. O treinamento tem que ser constante, com exemplos do dia a dia, para criar quase que um reflexo de cautela na pessoa antes de ela copiar e colar qualquer informação. Esse passo aqui é genial de tão simples. A melhor forma de combater o uso de ferramentas perigosas é oferecer uma alternativa segura que seja excelente. Porque, vamos ser sinceros, se a ferramenta oficial da empresa for lenta, burocrática ou simplesmente ruim, o pessoal vai continuar procurando atalhos por fora. E por fim, entra a tecnologia como nossa aliada. Ferramentas como DPL, que é a prevenção de perda de dados, e CASB, que monitora o acesso a serviços na nuvem, podem identificar e até bloquear automaticamente o envio de informações confidenciais para essas IAs não autorizadas. Ou seja, a política define a regra e a tecnologia garante que ela seja cumprida. E assim a gente chega ao final da nossa análise. A gente viu o problema, o dilema e a solução. Agora, para fechar, vamos falar sobre a única decisão que é, com certeza, a decisão errada. Essa frase resume tudo perfeitamente. Fingir que o problema não existe não vai fazê-lo desaparecer. Muito pelo contrário, só garante que ele cresça em silêncio, completamente fora de controle. Na prática, ignorar a IA sombra é uma escolha ativa. É a escolha de permitir que uma das tecnologias mais transformadoras do nosso tempo se espalhe pela empresa sem critério, sem limite e sem nenhuma responsabilidade. É, no fundo, deixar o futuro do negócio entregue ao acaso. E a gente encerra com essa reflexão. Fazer essa pergunta dentro da própria organização não é só um exercício de curiosidade, não. É o primeiro e mais importante passo para assumir o controle, para trazer a IA da sombra para a luz e garantir que ela seja uma aliada de verdade e não um risco silencioso. Muito obrigado pela atenção.